Olá, seja bem-vindo ao canal Médico. Hoje nós teremos um tema muito importante e relevante para a saúde mental. Hoje iremos falar de depressão e ansiedade na clínica contemporânea e com uma convidada muito especial. Ela é uma psicanalista e eu vou deixar que ela se apresente. Oi, Simone, se apresente. Oi, querida, tudo bom? Então, Tudo. primeiro quero agradecer, né? Um prazer estar aqui, esse espaço que vocês estão dando. Acho que é um tema super importante mesmo, como você falou, que tem cada vez tomado mais espaço na nossa clínica, né? Que, como eu disse, é a clínica do hoje, né? Do agora. Meu nome é Simone Barbosa. Eu sou psicanalista com formação na Escola Lacaniana do Rio de Janeiro. E é isso. Vamos lá. Está aí aberta, né, para responder às nossas dúvidas, nossas questões. Enfim, Simone, vamos lá. Qual a relação em depressão e ansiedade? Qual a relação entre essas duas? Olha, é assim, ela pode ter toda a relação e às vezes nenhuma. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho, né, o que é exatamente, o que esses termos significam, né? Então, assim, ansiedade. Ansiedade, ela é uma condição da nossa estrutura. A gente tem ansiedade normal para viver, faz parte, né, do nosso sistema de reação. Uma defesa do organismo? É uma defesa, uma reação. Você precisa, às vezes, agir, né? E isso, a ansiedade, ela traz essa antecipação, né? Eu diria assim, das reações. Mas, de alguma forma, isso pode ser medido quando começa a fazer uma diferença na sua vida, para pior, né? Começa a atrapalhar a sua vida. E aí a gente tem o transtorno, né? Porque o transtorno é isso, é algo que traz um transtorno para o nosso dia a dia, nas nossas relações, né? Nas nossas atividades do dia a dia. Então, você começa a antecipar muito os acontecimentos, né? Vou me dar bem na prova, não vou me dar, vou fazer uma viagem. Então, aquilo começa a virar um transtorno, porque é uma ansiedade exagerada, até que pode chegar ao ponto de uma crise de pânico, né? Que aí vem acompanhado de sintomas físicos, que são sudorese, palpitação, enjoo, que é uma sensação de morte iminente, ou estou ficando, né, maluco, estou enlouquecendo. Então, isso é o ápice, né, do transtorno. É quando o transtorno realmente está trazendo tanto sofrimento para a pessoa que ela precisa realmente de uma ajuda. Sim, dizem que 90%, né, dos nossos pensamentos, né, cria essa ansiedade, eles não existem, né? Das nossas preocupações, com certeza. É a nossa fantasia, né? Então, assim, algumas pessoas têm mais tendência a isso, né? Ou por alguma história, né, da sua vida que a levou a ter esse tipo de característica, ou mesmo por situações que ela está vivendo no momento, né? Que pode ser uma questão familiar, de relacionamento, uma questão até de biológica, né? Ela pode estar numa menopausa, pode estar na própria fase, né? A gente tem 3 períodos aí de mudanças hormonais, né, na vida, né? A gente tem a adolescência, a gente tem a gravidez e a gente tem a menopausa. Estou falando especificamente de mulheres, né? Sim. Óbvio. Então, assim, são períodos que podem causar, né, muita ansiedade. E isso a gente vê na clínica, a gente constata na clínica. Falando de depressão, que você perguntou, né, qual a relação? A relação
é que quando você começa a ter essas crises de ansiedade, né, elas vão tendo menor espaçamento, né, elas vão sendo mais frequentes, elas vêm trazendo prejuízo, né, para as suas atividades funcionais do dia a dia, trabalho, organização do seu dia, né, relacionamento. Então, isso pode, sim, te levar a uma depressão, né? Você vai paralisando e até chegar no estado depressivo. Outra confusão, né, que é muito comum é isso. Depressão é um estado, ele não é um sintoma. Ele é um estado, ele pode ser reversível, pode não ser reversível, a pessoa ter que conviver. E também pode ser com o uso de medicação. A gente Sim. pode usar a medicação porque tem alguns estados que são realmente muito graves. Sim, a depressão, ela também pode vir pelo fator genético, ou por traumas, por consequências de alguma coisa que sofreu. São multifatoriais, né? Eu diria que são, como eu falo, no caso a caso, mas esses fatores aí que você está falando são, com certeza, levados em consideração. A gente tem, na maioria das vezes, são acontecimentos, né? Pode ter fator biológico, eu diria, né? Sim. O genético, assim, existe uma prevalência, alguns estudos dizem que existe uma prevalência, né, de casos numa família de depressivos. Existe. Mas o que chega para mim hoje na clínica é exatamente isso. O indivíduo chega assim, eu estou deprimido. Muitas vezes ele não está deprimido, ele está triste. Sim. Está triste porque está vivendo um luto, porque terminou um relacionamento, porque precisa fazer uma viagem longa, se separar de alguém. Então, assim, tem uma série de condições, né, que podem fazer com que você se sinta triste. Só que, assim, a gente está vivendo um momento muito... que é muito difícil assumir determinadas situações. E, Simone, você acredita que as redes sociais têm imposto esse agravamento dessa ansiedade? Você acha que as redes sociais têm influência grande nessa ansiedade, nessa depressão? Diria que o tempo que a gente vive hoje, né? E o digital tem tudo a ver com isso, né? A velocidade. O tempo que a gente faz as coisas agora parece que está sempre curto, né? Eu tenho que fazer isso, porque depois eu tenho que fazer aquilo, e não sei o quê, e você ouve pessoas falando, eu queria que o meu dia tivesse 26 horas, 28 horas, né? Então, assim, isso é muito comum, as pessoas estão sempre com aquela sensação de que o tempo está curto. E isso tem a ver com o digital, né? O digital tem essa velocidade. Então, as pessoas têm que responder na hora. Antigamente, a gente era um telefone que você pegava, tinha que achar a pessoa em casa. Agora está todo mundo, né, online o tempo todo. Sim. Não tem essa. Você é acessado em qualquer lugar. Antigamente podia dar uma fugida, viajar, desaparecer, desconectar, né? Não, sim. E a necessidade hoje de mostrar aonde você vai. A pessoa posta, ela fica naquela ansiedade, quantos likes eu recebi. E se você não receber aquela quantidade, você se frustra, né? Você fica deprimida, ansiosa, enfim. É isso aí. É aquela coisa que eu estava falando. As razões que levam a uma ansiedade, uma depressão, elas estão quase sempre relacionadas à nossa relação com o meio, né? Então, assim, como essas pessoas se relacionam com as redes sociais, né? Em que medida elas estão precisando de uma validação? A gente como sujeito, a gente está sempre nessa interação com o outro.
isso faz parte, né, mesmo da nosso modo de se relacionar, né? Nós somos seres sociais. Então, a gente quer estar o tempo todo em contato, a gente quer que as pessoas gostem da gente, a gente quer aceito, a gente quer pertencer. Então, as redes sociais, elas têm essa característica, né, de te dar essa sensação de validação, né? Mas, por outro lado, também, elas têm esse poder de te jogar, né, assim, a gente vê os cancelamentos, né? As pessoas, às vezes, uma frase maldita, um Twitter mal mandado, impensado, né? Você bebeu um drink a mais, escreveu uma palavra infeliz, acabou. Você é execrado e aí isso aí pode jogar a pessoa realmente em lugares muito difíceis, né? Sim. Simone, existe algum indicador de prevalência de gênero na ansiedade e depressão? Sim, sim. As mulheres, elas apresentam um risco significativo, né, comparado aos homens, né, para o desenvolvimento desses transtornos de ansiedade ao longo da vida. Como eu falei, a gente tem esses 3 momentos, né, de mudanças hormonais muito fortes, né? Isso já é alguma coisa, né, a mais de razão. Mas também em questões de quando, sim, a gente tem essa coisa, né? A mulher é multitarefa, né? Isso não é uma qualidade, isso é uma imposição cultural, né? A mulher ser multitarefa. Então, principalmente no advento da modernidade, em que a mulher também, né, foi incorporada como força de trabalho, né? E pode, com todos os benefícios que isso traz para nós mulheres, ter autonomia e poder ter liberdade financeira, mas isso não trouxe junto, né, uma divisão equalitária nas tarefas. Então, ainda a mulher tem uma carga, né, maior. E você acha que a criação do menino e da menina, isso influencia? Porque a forma como a menina é criada, ela é criada para afetividade, né? O brincar de boneca, brincar de casinha. Isso é uma forma de acolher, de cuidar. E o menino brincando de bola, disputando o tempo inteiro, competindo. Você acha que isso tem influência? Eu não sei. Eu acho que tem uma influência, assim, olhando rapidamente, eu diria para você que tem uma influência negativa. Por quê? Na medida em que a menina é direcionada para uma brincadeira que seja o tempo todo de acolhimento, de agradar, de cuidar, ela se torna, né, isso. A salvadora. Uma cuidadora, uma pessoa que está sempre não se priorizando. Em compensação, os rapazes que têm essa criação, né, dita muito competitiva, muito, né, a disputa, agressividade, de agressividade, ele também é estimulado aqui a não compartilhar os seus sentimentos. É verdade. Então, assim, isso também é um peso, né? Verdade. O menino não pode chorar, né? Tem essa cultura. Mas, assim, eu acho, eu penso, né, assim, e tenho visto que isso está mudando, né? Isso está mudando graças aos bons deuses, à psicanálise. É verdade. Isso está tendo uma modificação e a gente já percebe isso nessas gerações mais novas. Sim, e como a psicanálise, ela trata essa demanda na clínica atual? Você diz o quê? Como é que ela trata dessas demandas da psicanálise, essas demandas? Da modernidade. Da modernidade, sim, exatamente. Sim. Bom, a gente faz um trabalho sempre do 1 a 1, né?
cada um vem com uma história, né? Cada um tem a sua história. E aí as pessoas vão contar a sua história e o trabalho analítico, ele tem uma função de fazer a pessoa se escutar, sabe? E aos pouquinhos, quando ela vai se escutando, ela vai tecendo uma linha de pensamento, que vai levar a uma conclusão de como ela chegou nesse lugar, desse sofrimento que ela traz, né? Então, as queixas, né, que a gente poderia elencar, né, eu diria para você que a gente vê hoje são os conflitos, né, entre a pessoa não tá satisfeita, chegou na vida, eu não estou satisfeita, eu casei, eu tive filho, eu estou com um emprego bom, mas não estou feliz. Então, essa é uma queixa comum, que são esses conflitos, porque muitas vezes a pessoa fez tudo o que ela achou que era para fazer, só que ainda não está com aquela sensação de que chegou no lugar que ela queria, ou que está fazendo exatamente a sua vocação, né? Então, assim, tem esses casos, que são os mais, eu diria, os mais tranquilos, né? Tem as dificuldades de relacionamento, né? Que são aquelas pessoas que têm uma dificuldade em se relacionar no geral. E que isso traz, né, muitos problemas para a vida dela. E que podem levar também a uma sensação de inadequação, de não pertencimento. E isso vai virando uma bola de neve até que a pessoa pode chegar ao isolamento social, né? Sim. E isso traz sofrimento. Assim, normalmente é um sofrimento. Você até brincando, né? Você falando logo no início sobre a escuta, né? Ela fala e ela mesma se escuta. É muito engraçado que muitas pessoas brincam com a psicanálise, né? Que tem o divã. Você fica lá deitado e só falando, e o psicanalista só ouvindo. E é interessante você falar isso, porque isso é um burburinho, os mitos, né? De que, poxa, eu vou para lá e só falo. E ele não fala nada, porque muitas das vezes, quando vamos ao consultório, a gente quer ouvir alguma coisa do outro, né? E na psicanálise, você pode até, né, falar isso melhor, né, desmentir, né, ou não, essa coisa só da fala, né, do paciente falar, e o psicanalista não fala nada. Mas tem sentido o que você disse, que ao falar, ele mesmo já busca as suas próprias respostas, né? Isso, vamos lá, explica isso aí. Isso é uma verdade? Sim e não. A gente tem na psicanálise, assim, algumas linhas, né? Eu posso falar da minha, né? Que é engraçado falar de linha, né? Parece linha de pescar, mas não é. São como é que se diz? Autores, né? Que a gente privilegia nos nossos estudos teóricos. Então, alguns teóricos da psicanálise, que normalmente são psicanalistas que clinicaram, né, e fizeram as suas e tiraram as suas conclusões baseado nas suas experiências clínicas, tem métodos que são assim mais de ouvir, sem muita intervenção. Outros já têm algum tipo de intervenção. Mas, falando da clínica lacaniana, né, é a que menos fala. Sim, que menos faz intervenção. E que tem exatamente, que tem os cortes no meio do desenvolvimento. E que trabalha com o tempo lógico, né? Então, assim, existe isso, sim, mas não que não fale nada. Mas são falas pertinentes. Não são conselhos. Não, o sujeito que vai para uma sessão de análise, ele
muitas vezes ele está esperando alguma coisa dali. Só que ao longo do tempo ele vai percebendo que as respostas estão com ele mesmo, como você bem falou. Isso pode levar um tempo, né? E é um tempo que a gente não pode mensurar, né? Não existe um tempo, 21 passos. A psicoterapia breve, que eu acho que tem o seu valor e que em alguns casos ela tem realmente um bom resultado tem indicação. Tem isso, né? A gente vai fazer um trabalho de psicoterapia que tem um X tempo. Agora, a psicanálise não trabalha com esse tempo cronológico. Sim. É o tempo lógico, né? E a sessão também é um tempo lógico. Ela pode durar tanto de 40 minutos, 30 minutos, a 50, uma hora. É mais ou menos por aí. Então, Simone, quais são os sinais que é necessário buscar uma ajuda profissional na ansiedade, na depressão? Bom, a gente pode falar de sinais né, que chamariam atenção, né, para a pessoa buscar ajuda. E, sim, existem muitos sinais que começam eu diria assim, principalmente a interferir na vida da família e do sujeito. Isolamento social, né? A pessoa começa a perder vontade de fazer as coisas que ela fazia normalmente, que ela tinha prazer de fazer, ela começa a perder essa vontade, esse desejo. Apatia com relação a coisas que ela normalmente dariam alegria, ficaria feliz, ela começa a não ter mais essa sensação. Apetite, compulsão alimentar também, por outro lado, né? Ou a falta de apetite ou a compulsão alimentar. Assim, é um quadro de mudança, né, de comportamento. Sim. A pessoa começa a apresentar uma mudança de comportamento que começa a preocupar as pessoas à volta dela, né? Que não é apenas uma situação de introspecção, né? É uma coisa um pouquinho que vai perdendo, assim, a pessoa vai perdendo mesmo os vínculos, os laços, né, com quem está à volta dela. E aí é a hora de começar a pensar em buscar uma ajuda. Agora, a pessoa que está em depressão, ela sofre muito, né? Sim. Sofre muito, é um sofrimento muito grande. Então, assim, muitas vezes ela tem vergonha de dizer que está em depressão. E isso é um problema, porque adia, né, o tratamento. E muitas vezes é preciso fazer intervenções mais agressivas, com medicação, né? Chegando a alguns casos até internação. Então, assim, é preciso que a gente esteja atento, né? Assim, no nosso meio, né? Prestando atenção uns nos outros. Sim. E na clínica, você costuma receber pessoas que não falam que estão com depressão por preconceito, por não ser julgada, por não falarem, isso é frescura, isso passa, isso não tem nada a ver, daqui a pouquinho você está ótima. Isso bloqueia as pessoas a esconder, né, que tem alguma coisa de errado com elas? Eu acho, André, que isso é a maior dificuldade que a gente tem no tratamento de saúde mental. O estigma, né? O estigma, o preconceito. Você encontra as pessoas falando que determinado indivíduo tem uma vida maravilhosa. Por que ele está deprimido? Né? E isso e essa correlação não existe. Então, cada um é que sabe de si. É como eu te falei, cada um tem a sua história, né?
E ninguém de fora dessa história pode dizer se isso é um mimimi, se é bobeira, se é falta, né? Arruma um tanque para lavar roupa. É muito comum a gente ouvir isso. Não tem o que Mas, fazer. assim, eu acho que, como a questão de gênero que a gente estava falando, isso cada vez menos, tá? Espaços como esse, eu acho que ajudam, né? E tem muitos hoje em dia que esclarecem, né? E que falam. Busca ajuda, e você não precisa se sentir mal, você não precisa sofrer sozinho, né? Então, assim, isso tem sido mais falado, e tudo que é falado passa a existir. O que você não fala não existe. Não, sim. E o gênero feminino, né, como você falou, ele é o que predomina, né? Maior essa ansiedade, a depressão. E a gestação, ela influencia para ansiedade, depressão? Com certeza, né? A gente tem, como eu falei para você, a questão hormonal, né? No período da gravidez, e toda uma ansiedade sobre o que está por vir, né? Por mais até que não seja a sua primeira gravidez, mas sempre a primeira gravidez eu acho que tem esse fator de risco maior, né, de criar essa ansiedade. Mas cada gravidez é uma gravidez. E a gente sabe que junto com isso vem uma porção de medos, né? A gente tem muitos medos com relação a um filho, a gente idealiza muito, né? Muitas vezes a gente idealiza até a própria gravidez, o parto em si, e não corresponde às nossas expectativas, o que cria uma série de frustrações, e aí isso pode desembocar depois numa depressão pós-parto, né? Então, assim, isso também a gente percebe que acontece, porque todo mundo romantiza muito a maternidade, né? É verdade. Então, assim, todo mundo fala, né? É muito lindo isso, essa frase, ser mãe é padecer no paraíso. Só que não, né? Só que padecer nunca é bom, nem em paraíso, nem em lugar nenhum, entendeu? É verdade. Então, assim, a gente tem que trazer mais a realidade, né? Ser mãe é uma escolha que tem que ser consciente, porque é uma responsabilidade, é um risco, né? Tem milhões de riscos ali, né? Que podem comparecer numa maternidade, e isso tem que ser levado em conta, isso tem que ser falado, porque depois é a pessoa que tem que se haver com aquilo, né? Sim. Todo o resto que falou, quem tem um tem dois, né? Vamos lá, já casou, vamos... Essa pressão, né? Não é para todo mundo. Não é. Não é para todo mundo, e tudo bem. E você não é menos mulher se não for mãe, né? Você não é menos... essa coisa, porque a mulher só é completa quando é mãe. Isso não existe. Eu conheço N mulheres extremamente plenas, satisfeitas, felizes, com vidas super produtivas e que não foram mães, né? E vejo uma porção de mulheres infelizes porque não tinham essa vocação e entraram no sistema, né? Casei e vou ter filho. Sim, essa cobrança, muitas das vezes, cobrança familiar, né? Assim, é a cobrança social, né? Social. E uma coisa, falamos da ansiedade, depressão nos jovens, né? Nas mulheres grávidas, enfim. E agora, eu vou te fazer uma pergunta. E o idoso, Simone? Eu não vejo muita coisa sobre depressão, ansiedade nos idosos. O que você poderia falar sobre isso? Bom, eu vou te falar dos principais riscos, né, de desenvolver uma depressão na terceira idade, né? São eles as perdas, né, que vão começando a ficar mais comuns, né?
Então, luto por cônjuge ou amigos, familiares, né? A perda da independência, né? Perda, muitas vezes, porque a pessoa sai, né? Deixa de ter um emprego, passa a viver de uma aposentadoria. Isso, às vezes, traz uma perda de status social. O isolamento, por exemplo, muitos idosos e novos não construíram boas relações familiares, só que assim, a idade chega e aí fica mais complicado, né? E aí eles acabam ficando isolados, porque não se preocuparam com isso durante a vida, né? E aí, quando chega nessa idade, estão mais isolados. Isso também é um outro fator de risco, né? A própria questão do envelhecimento, da autoimagem, né? A pessoa não lidar bem com essa coisa do envelhecer, da limitação física que isso traz. Sim, inclusive as redes sociais, elas pressionam muito essa beleza, essa perfeição que não existe. Né, mulheres lindas, acabaram de ter filhos, lindas, maravilhosas, e você se olha no espelho e diz, nossa, eu sou nada, né? Aí você olha aquelas pessoas bem-sucedidas e você fala, caramba, eu não sou ninguém, né? E a pressão da beleza, a pressão da perfeição, e principalmente, como você estava falando ainda há pouco, sobre a idade. Então, aquelas pessoas lindas, maravilhosas, e você olha e fala, eu tenho que ser elas. E não consegue acompanhar, porque cada idade é idade. Na verdade, é um grande paradoxo, né? Porque nós estamos no momento de maior longevidade da história da espécie humana. Né? Nós estamos vivendo, nunca vivemos tanto, né? Graças à ciência, medicina, né? A qualidade de vida que melhorou, etc. Nesse mundo, né? Que a gente vive aqui, que a gente convive. Então, mas ao mesmo tempo, nunca se quis tanto manter a juventude. Então, assim, é um paradoxo, porque a gente, de um lado, conseguiu uma longevidade, viver mais com qualidade de vida, né? E, de outro lado, a gente não quer abrir mão da juventude, né? Da aparência jovem. E isso realmente traz um conflito para muitas pessoas, né? Que levam a uma ansiedade e também a depressão. Isso acontece, não é pouco. Eu diria que acomete realmente, em maioria, as mulheres. Acomete não só as mulheres que estão envelhecendo, mas as mulheres mais novas também já vem com essa ansiedade, né? Você vê pessoas cada vez mais novas procurando procedimento estético, né? Então, isso a gente percebe, mas também os homens, tá? Os homens também têm apresentado muito essa preocupação e essa ansiedade com o envelhecer. O velho problema, isso sempre existiu, né, para os homens, a questão da virilidade, né, que é um outro fator de ansiedade e depressão. Então, assim, é tudo muito centrado nesse narcisismo primário, que é o que eu sou depende do que o outro acha de mim. Sim. Então, assim, quando a gente não sai desse lugar, né, que é um lugar infantil, né, onde a gente era tudo, né, a gente imaginava que era tudo para a mãe, né, para aqueles pais, né, para o pai e para a mãe, que a gente era a última Coca-Cola do deserto, e que faz parte mesmo, que a gente tem que acreditar nisso até um determinado momento.
e que esses pais devolviam para a gente esse sentimento, né, de que nós éramos muito importantes, né, que éramos motivo da maior felicidade deles, isso é uma posição infantilizada que muitas pessoas levam para a sua vida adulta. Então, elas ficam eternamente nessa busca de aprovação, de ser tudo para alguém. Só que isso não existe. Do mesmo jeito que ninguém, né, nenhuma relação, nenhum trabalho, nenhuma atividade vai te fazer ser completo, né? Nós somos seres, né, incompletos, faltantes, né? O trabalho de psicanálise é na direção dessa aceitação, né? Dessa incompletude, de ter uma convivência pacífica, né? Com a falha, com o erro, com o não agradar todo mundo. Sim. E assim, hoje, né, a expectativa hoje de vida, né, como você mesmo falou, tá longa. Que bom, graças a Deus, né, graças à ciência. Então, Simone, o estilo de vida, ele impacta na saúde mental para desenvolver a depressão, a ansiedade? Claro. É assim, tem uma pesquisa, eu não sou uma mulher muito dada a ficar vendo esses números, estatísticas e gráficos, né? Já isso ficou no meu passado. Mas existe, né, realmente, indicadores de que determinadas atividades laborais, né, são dadas a um risco maior de ansiedade que pode levar a uma depressão. Por exemplo, o mercado financeiro, né? O mercado financeiro, aquela questão dos horários, a Bolsa de Tóquio com a Bolsa de Nova York, com a Bolsa do Brasil, o cara tem que estar com aquelas coisas, e você está lidando o tempo todo com o risco, né? E volatilidade, etc. É uma dinâmica muito acelerada. Isso traz impacto, né? Para pessoa. Essas pessoas acabam ficando mais cansadas, com menos disposição para fazer atividade física, comendo pior, né? Com uma coisa de alimentação, porque não tem horário, acaba se alimentando em horários errados, comendo mal. E aí, isso tudo é um combo, né? Porque nós, não existe nada isolado, né? É tudo, o corpo é um só, corpo e mente é uma coisa só, né? A gente está todo integrado. Então, algumas doenças também aumentam o risco de depressão, né? Como diabetes, problemas, pessoas que passam por cirurgia cardíaca, redução de, né, aquela bariátrica, são condições físicas que a gente já percebe que trazem um risco maior, né? Sim, voltando um pouquinho à parte das redes sociais, eu quero saber se a ansiedade ela é associado ao cyberbullying e o burnout digital. Fala um pouquinho sobre isso, Simone, porque isso é muito importante, porque hoje a internet está aí, né? A gente vive um momento, né, que é esse, como eu falei, essa coisa desse narcisismo infantil, né? Que a gente faz parte de uma parte do nosso desenvolvimento, da nossa psique, mas que a gente tem que ultrapassá-lo. E que é essa coisa do espetáculo, né? De você estar eternamente numa performance. E outra coisa muito interessante também é que antigamente, né, assim, no analógico, o que acontecia? Você tinha ali o seu grupo no clube, você tinha o seu grupo de amigos no condomínio, você tinha o seu grupo, seus amigos da escola. Você fazia uma bobagem na escola, alguma coisa que não caía bem, politicamente incorreta, ou qualquer coisa. Você tinha os outros grupos, né?
Então, assim, era um rodízio, né? Uma hora você estava brigado, estava ali numa querela com alguém. Uma hora você estava brigado com o condomínio, outra hora com a escola, outra hora com o clube, E isso ia, né, permeando, porque o bullying sempre existiu, né? O bullying sempre existiu. Hoje não. Hoje tá tudo. Você tem uma palavra infeliz, escreve uma coisa infeliz numa rede social, na coisa de alguém, no post de alguém, não sei o quê. Acabou com a sua vida. Acabou com a sua vida. Porque Acabou. A escola vai ficar sabendo, o clube vai ficar sabendo, o condomínio vai ficar sabendo, o Japão vai ficar sabendo, né? Coisa que é muito comum hoje em dia, né? É alguém pegar quer destruir a imagem de alguém e lá em 1900 e bolinha e pegar lá um post que ele fez no Orkut, desenterra aquilo para dizer, olha, mas é assim, como se a pessoa não pudesse mudar de ideia, mudar de posição, né? Mudar de opinião. Se arrependesse de certas coisas. Ou se arrepender, ou melhorar como pessoa, né? Se educar, se envelhecer, evoluir, amadurecer. Exatamente. Então, as redes sociais têm isso, né? O mundo digital, eu sou uma entusiasta da tecnologia, acho que trouxe muitos avanços, muita coisa boa. Então, assim, não é uma questão de demonizar, mas é uma questão de dose, né? Assim, de filtro, né? De selecionar. Não é tudo que é bom, né? E é uma coisa também que os pais têm que ficar atentos, né? Porque muitos pais acreditam que os filhos estão no quarto jogando videogame, que eles estão seguros. Ah, meu filho está seguro, está em casa, está jogando videogame. Mas não é bem assim, né? Ele está passeando por lugares que os pais nem imaginam. Verdade. Né? Porque a internet é um mundo. É um mundo no computador. E o telefone virou uma extensão, né? Ele é praticamente uma extensão do seu braço. As pessoas andam com o celular na mão, né? Você está numa festa, as pessoas estão com o celular na mão. E as pessoas não se interagem mais. Entendeu? Assim, interagem, mas às vezes você está num restaurante, numa mesa, e está falando pelo WhatsApp com alguém daquela mesa. É verdade, isso acontece muito. Acontece. Então, assim, assim... Até para falar mal do outro. Né? Você pega ali o telefone, olha como é que a pessoa está vestida. Que coisa horrível. Não, assim, mas às vezes até é para falar uma gracinha. Dificilmente alguém fala assim, olha que coisa linda, olha para aquela roupa bonita. Dificilmente, Simone. A maioria é para falar mal. Não, exatamente. A gente tem... O bullying. É o bullying, né? Mas, assim, isso eu acho que é o de menos. O mais complicado mesmo é isso. Primeiro... a fase que a pessoa está, né? Que é essa fase da adolescência, que está se formando a sua identidade, a sua personalidade, né? Se estruturando como indivíduo e está exposto, sem nenhum tipo de monitoramento, né? A todas as invasões que o mundo cibernético, né, tem para oferecer. E isso é muito complicado. Antigamente, né, a gente ficava, eu me lembro com os meus filhos, eu ficava querendo saber com quem está andando, qual amigo, quem é a mãe, não sei o quê. Hoje, os adolescentes se relacionam com pessoas de outro país, né? Assim, é muito comum. Estão jogando um jogo e tem gente de outros países, de outras cidades, né? Então, quando a gente vê alguns episódios e a gente fica espantado, mas se a gente for olhar com seriedade e responsabilidade, a gente vai ver que não é tão estranho que aconteça, né? Quando a gente vê uma adolescente que pega um ônibus e vai se encontrar com um cara lá longe. Quanto tempo essa adolescente ficou sozinha por conta dela na internet, né? Sem nenhuma supervisão. Né? Verdade. Então eles acham que aquele é um ato assim, né, que repentino, mas não é. Ali teve toda uma coisa antes,
que não foi vista, que não foi percebida, né? Até esses atos violentos de escola, né? Que a gente há pouco tempo teve aí. Aquilo tudo foi um tempo que demorou, né? E muitas vezes são esses lugares de isolamento social que eles o tempo todo no computador, o tempo todo em jogos, o tempo todo em chats que a gente não sabe de que grupos Sim. são, com que tipo de ideias, com que tipo de narrativa. Claro. E quais os riscos hoje de não tratar, né, ansiedade e depressão? Porque tudo isso, principalmente a internet, como, né, você acabou mesmo de falar, tantas coisas que possam levar, né, tudo isso aí pode levar a uma depressão, uma ansiedade. E uma pessoa que não se trata, como fica? Quais são as consequências? Quais os riscos? É como eu te falei, né, André? É um sofrimento. A pessoa vive num sofrimento. Existem, né? A gente sabe que nos casos extremos, né? E isso também é outro número que a gente percebe que está tendo uma elevação, é o número de suicídios em jovens, né? Então, isso realmente é uma questão de saúde, né? Que tem preocupado todos os profissionais que estão envolvidos nessa área. Porque o risco é esse, é um extremo, a qualidade de vida, a deterioração das relações que esse indivíduo tem, né? E, num caso extremo, o suicídio, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha mais tempo para as relações pessoais, né? As relações reais, Sim. né? De verdade, né? Porque é uma forma da gente cuidar um do outro, né? Então, realmente, as redes sociais, ela causa mesmo a ansiedade e depressão. Sim, dependendo do uso, como eu te falei, né? Dependendo do uso, pode sim ser um grande um grande causador de ansiedade que leve à depressão. A gente vê aí uma série de pessoas famosas, né, que tem não sei quantos mil seguidores, tal, não sei o quê, e de repente, pumba, saem das redes. Aí, daqui a pouco, você fica sabendo, não, o cara estava em depressão, não sei o quê. Mas por que o cara é famoso, milionário, tem não sei quantos mil seguidores? Mas é isso, a pessoa que, para manter os seguidores, você tem que performar. E performar é exaustivo. Vai pedir para um ator fazer 24, uma peça que dure 24 horas. Porque é isso que essas pessoas que são influencers e que vivem disso, elas têm que fazer. Né? Vai produzir conteúdo 24 horas por dia. Não, não dá. Não tem condições. Não tem condição. Não a pessoa tem. É o burnout, como você falou, Exatamente. o burnout não digital. tem condições. Porque a pessoa enlouquece, né? Então, assim, é isso. Tudo é a dose, como eu falei. Existem, não é à toa que, né? Acredito que há muito contragosto alguns aplicativos. Eu tenho isso no meu Instagram, por exemplo, que limitam, né? Lá eu boto lá 2 horas por dia é o máximo que eu posso gastar numa rede social. Então ele me avisa, ele desliga automaticamente, me avisa. Você já estourou suas 2 horas. Né? Agora, a verdade é que a gente tem outros, né? Que não é só, hoje tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, sei lá mais o que. Twitter e por aí vai. Exatamente, Twitter, aí tem um outro lá que é igual ao Twitter. Então, assim, imagina isso. E Simone, quais são as principais queixas que os seus pacientes apresentam na clínica? As principais queixas são
inadequação, sentimento de não pertencimento, né? Elas se sentem deslocadas muitas vezes do seu ambiente social, que é isso, é essa comparação o tempo todo, ficam se comparando, né, umas às outras. Cansaço mental mesmo, tipo essa exaustão, né? Estão emocionalmente cansadas. E relações, né? Relações familiares conturbadas, relações amorosas, que novamente caem nessa mesma coisa que eu estava falando, né? Desse narcisismo aí infantil, que é projetar num relacionamento toda uma ideia de validação, de completude. Se o outro me ama é porque eu valho alguma coisa, né? Se o outro não me ama, não valho nada, né? Se terminou comigo é porque eu, né, não sirvo, porque eu não sou suficiente. E isso assim, com o tempo, né, isso vai trazendo uma baixa autoestima que pode sim levar a uma depressão e a gente tem que sempre lembrar que a depressão é um estado, né? É um estado. E tem uma depressão que seria da ordem da patológica e tem uma que é isso, elaboração de perda, de frustração, né? Sim. Entender a limitação que existe em mim e no outro, né? Porque é isso, né? Eu tô aqui me relacionando com você, você tem as suas complicações, a sua história, Sim. né? Eu tenho a minha e a gente vai o quê? A gente vai buscar um ponto em comum. De equilíbrio, A né? gente não vai procurar suprir o que falta em você ou o que falta em mim. Até porque nem dá. Não dá, né? Se relacionar é concordar em compartilhar os vazios, né? Os vazios que a gente tem, que a gente traz com a gente. Sim, verdade. Né? E é um vazio, né? Que, infelizmente, isso é uma coisa que as pessoas... Aí também tomando muito cuidado para não romantizar a depressão, né? Mas como eu falava, os poetas são tristes, né? Que os poetas, aquela coisa. Mas assim, a sensação de vazio, ela pode ser muito criativa. Um certo recolhimento, sabe? Uma certa introspecção. Ela pode ser muito criativa, porque às vezes você está elaborando alguma coisa, né? E dali sai uma obra, sai uma pintura, sai um livro, sai que nas grandes crises sai um poema, grandes ideias. Né? Porque assim, porque é isso, elaborar as frustrações e as perdas, é criar uma nova forma de viver, apesar de. Então assim, a minha vida pode ter tido 1000 vicissitudes, né? Mas se eu for uma pessoa que consigo criar, né, em cima disso, apesar disso, eu vou seguir. Vou ter outras alegrias, vou ter outros encontros, outras relações, mas a minha vida vai seguir, né? O problema é quando a pessoa paralisa. Aí é que é complicado. Né? E ela deixa de viver experiências, né? Porque às vezes a gente está vivendo... que é outra tipo de interpretação que a gente tem também, é isso, né? Às vezes você está vivendo, né? Tá vivendo um monte de coisa, está viajando, está trabalhando, mas você não está tendo experiências. Experiência é quando você consegue contar alguma coisa sobre o que você viveu, né? É narrar a sua própria história. Né? Isso tem a ver com experiência, né? Então, assim, as pessoas estão tendo muitas vivências e poucas experiências. Verdade. Qual a incidência do quadro de ansiedade em crianças? É grande,
Eu não trabalho com criança, mas tenho colegas que trabalham com criança e o que elas me relatam é que tem aumentado, tá? Infelizmente, tem aumentado. E isso, normalmente, é um indicativo do funcionamento da família, né? Porque a criança, assim, até uma certa idade, Andréia, ela ainda não conseguiu desenvolver as suas próprias neuroses. Então, ela é basicamente uma antena, né, das disfuncionalidades da família e que ela acaba sendo o sintoma. Então, a criança está agressiva, está agitada, não está com rendimento escolar. Os pais se preocupam achando que o problema é da criança. E, normalmente, assim, eu diria que é da ordem do 80% do caso de crianças que chegam nos consultórios de terapia, fazem terapia durante um tempo e depois os pais é que têm que fazer a terapia. A indicação é que os pais sigam fazendo terapia. E às vezes esse é um grande problema, né? Porque eles não fazem, né? Porque muitos não querem, né, mudar determinadas dinâmicas, né? E acham que é possível conseguir mudar o comportamento, a reação, porque a criança está reagindo ao ambiente, né? Sim. Ela reage ao ambiente. Ela não está produzindo. Existe, tá? Claro que existe. Algumas questões que são da própria criança. Mas, assim, na maioria, ela está reagindo a um ambiente familiar que está disfuncional em alguma coisa, né? Ou é falta de limite mesmo, pais muito permissivos, né? Que é uma dificuldade da nossa era, do nosso momento histórico agora, um desbussolamento, né? Perdemos a bússola das autoridades. Quem são as autoridades, né? Então, assim, os pais estão com muita dificuldade de exercer sua autoridade, se responsabilizar, né, pela educação dos filhos, delegando muitas vezes a escola, a terapia, né? Funções que são suas, de parentalidade. Então, isso é o que eu ouço dos meus colegas que trabalham com criança. Sim. Simone, estamos chegando no final, mas tem algum assunto que não foi falado e que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria, sim, de só terminar, né, mais ou menos esclarecendo, né, como a psicanálise direciona, né, o tratamento dessas condições que a gente vê que são da vida, as dores de existir, né, as dores de viver, né, que é sempre buscando a elaboração desses conflitos internos, né, auxiliando o paciente a lidar com as suas emoções, a lidar com as suas angústias, a aceitá-las, né, sem ter medo que aquilo leve ele para alguns momentos, sim, de reflexão, de tristeza, e que são normais, né? A pessoa não tem que estar o tempo todo feliz, o tempo todo satisfeita, né? Também fortalecer, né? Como eu falei, né? Essa questão que a gente está vivendo, desse narcisismo, né? Então, assim, na clínica a gente procura o quê? Fortalecer o ego, fazendo com que ele consiga lidar com essa realidade da expectativa com que ele alcança, né? A gente tem que ter expectativa. Isso eu acho que é super saudável, né? A gente ter expectativa, criar, pensar que vai alcançar metas e tal, sonhar, isso é essencial, aliás, para viver. Mas com uma realidade enquadrando esse sonho, né? Do que é possível, né? O que a gente percebe é que existe
muita expectativa irreal, né? E isso Sim. traz um sofrimento enorme para as pessoas, né? Enorme, muito grande mesmo, de inviabilizar qualquer tipo de autossatisfação, né? A pessoa fica realmente se sentindo um nada, né? Então, assim, é isso, né? A gente poder, como eu falei no início, se escutar e perceber que a gente não é diferente, todo mundo sente essas coisas, né? Sim, Mas cada um sente de um jeito, porque verdade. nós somos únicos, né? Singulares. Sim. Simone, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigada por compartilhar conosco os seus conhecimentos. E, pessoal, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.